Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Bom, mais uma vez aqui. Eu percebi que é um momento bom para gravar vídeo, já que todo dia de manhãzinho eu passei com o meu cachorro. E devo trocando uma ideia com vocês, né? Tá aqui a Kiara, para quem não conhece. E assim, vou comentar agora um vídeo, isso é pro canal Professor Papini, tá? Tem um canal que eu gosto muito no YouTube, chama Vida de Advogado, do Rogério Gimenez. Eu até já falei com ele via Messenger, acho que uma ou duas vezes, mas ele faz um trabalho bastante relevante. Obviamente eu não concordo com tudo que ele posta, tá? Mas eu não concordo nem mesmo com tudo que eu posto, então não tem como concordar com tudo que outra pessoa posta. Mas eu acho que ele faz um trabalho bastante relevante, ele tem uma visão que eu gosto muito da advocacia no geral, tá? No geral. E ele tem a página no Facebook também. Eu recomendo que vocês compartilhem, que vocês curtam, né? Acompanhem a página Vida de Advogado, tanto no YouTube quanto no Facebook, tá? E é interessante que na página várias pessoas, vários profissionais colocam suas questões, o que está passando na advocacia, etc. Bom, me chamou a atenção um caso que eu vi hoje. Não foi bem isso que aconteceu, mas a ideia é a mesma, tá? Senão eu teria que ficar explicando questão de ressarcimento de imposto pago em duplicidade, etc. Basicamente foi o seguinte: num processo saiu uma guia de levantamento para a parte da verba de sucumbência do advogado. E o cliente pegou, revogou a procuração do advogado e cortou contato com o advogado. Bloqueou o advogado no WhatsApp, etc. para que ele levantasse o dinheiro que deveria ser do advogado, né? E esse colega está perguntando no grupo o que ele faz. E o pessoal está falando, com razão, processa, exatamente, processa, espera aí um pouquinho só. Processa é uma ótima forma de resolver a questão civil, né? Com pedido de tutela de urgência, de preferência, para bloquear qualquer valor ou impedir que a pessoa levante valores. Processo penal também, de apropriação indébita, que cabe também, né? E assim, e alguém falou, na verdade, olha, o cliente tem que entender que não pagar advogado vai ter que custar o dobro. Como custar o dobro? O cliente não pagar advogado, tem que pagar o advogado que ele não pagou, mais o advogado que vai defendê-lo. Na verdade, pode custar o dobro ou o triplo, se for um processo civil. E um criminal de apropriação indébita, a gente está falando de dois advogados, né? Ou ainda que seja um advogado só, a gente está falando de um advogado para defender em dois processos. Mas, e essa ideia que eu queria tocar com vocês aqui, meus colegas, é o seguinte. E essa ideia que eu queria trocar com vocês aqui, meus colegas, e eu clamo, e eu sou quase uma voz no deserto quando eu falo isso, né? Que os advogados têm que se valorizar, tem que ter uma postura mais corporativista, tá? Não estou falando necessariamente para ser corporativista como médico ou como juiz, que daí eu estou falando de categorias que são extremamente corporativistas. Mas assim, um grau mínimo de corporativismo faz bem à profissão, né? Porque advogado, na verdade, ele tem... Eu já falei sobre isso algumas vezes. Vários advogados têm como esporte falar mal da atuação de colegas. Então a gente não fala sempre que o advogado é o primeiro juiz da causa. A gente não fala sempre isso, ó. Quem que é o primeiro juiz da causa? É o advogado. Pera aí, vamos ver se a cachorra vai fazer o número 2 dela aqui. Daí eu continuo. Então a gente não fala sempre, meus amigos, que o advogado é o primeiro juiz da causa. Vamos lá. E eu queria que outros advogados tivessem o mesmo pensamento que eu tenho.
eu, Paulo Papini, simplesmente não aceito processo contra advogado. Pera aí, não é qualquer processo contra advogado que eu não aceito, tá? Espere um segundinho só, que só vou limpar a sujeirinha dela aqui e já continuo. Não é qualquer processo contra advogado que eu não aceito, para deixar bem claro, tá? Eu advogo na área imobiliária, então se um advogado locar um imóvel de um cliente meu e não pagar a locação, vou processá-lo, se não vou cobrar um centavo a mais do meu cliente pelo fato do colega ser advogado, tá? Por quê? Porque o processo não se dá em razão da atividade profissional, tá? O advogado é um ser humano como qualquer outro, que compra carro, aluga imóvel e eventualmente não paga pelo carro que comprou, não paga pelo imóvel que locou e tem que responder às consequências disso. Mas não é disso que eu tô falando. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando outra coisa agora, meus amigos. Eu tô falando assim, processo contra advogado por questão ligada ao exercício da profissão. Bravinha, amigo? Bravinha? Não, né? Não é bravinha, não. Cuidado com o cachorro na rua sem coleira, meu. Ela que é dramática, tu não fez nada. Cachorro brincando aqui. Então, voltando ao ponto, me perdi um pouco. Eu tô falando de processo contra advogado em razão do exercício da profissão. Daí eu acho que o advogado tem que ser um pouco juiz da causa, tá? Tem que ser muito juiz da causa. Então, assim, várias vezes na minha vida, várias vezes, já me procuraram para processar advogados por erro profissional ou por uma eventual apropriação indébita. E assim, na imensa maioria dos casos, quando eu verifiquei a documentação, eu descobri que a história não era exatamente aquilo que o cliente havia contado, né? Então assim, mais de 100 vezes eu fui consultado para isso. Apenas em duas oportunidades, agora foi o que pisei no pé do cachorro. Apenas em 2 oportunidades eu aceitei o processo. Então, porque eu acho que se você vai processar um advogado, meu amigo, você tem que pensar que isso pode acontecer com você amanhã, tá? E um processo injusto, principalmente quando o foco do trabalho, quando o foco do processo é a tua atuação profissional, é algo muito delicado. Então, assim, eu tenho para mim ação de cobrança de honorários. Se um cliente me procurar para defendê-lo numa ação de cobrança de honorários, já aconteceu isso comigo, tá? Salvo a hipótese, e às vezes que eu vi esse tipo de ação, que eu fui procurado, pelo menos para defender esse tipo de ação, não foi isso que aconteceu. Se o cliente me procurar para defender esse tipo de ação, salvo a hipótese do advogado ter feito um trabalho de M, ou não ter feito nada, ou ter feito um trabalho porco, ou querer cobrar mais do que aquilo que é devido, salvo a hipótese de alguma coisa muito grave, desculpa, o cliente que quer se defender numa ação de cobrança de honorários, apenas porque quer se defender, não vai ter o serviço do Paulo Papini. Eu gostaria que a advocacia pensasse assim, que a classe pensasse assim. Ai, Papini, mas alguém vai fazer. Putz. Daí é o discurso do estupro coletivo, né, amigos? Se alguém vai fazer isso, daí é o discurso do estupro coletivo. Pô, tá todo mundo lá estuprando, eu não vou lá participar? É assim, eu deixo bem claro que eu não defendo ação de cobrança de honorários se eu não estiver convencido de que aquele advogado de fato não merece receber. Então, e detalhe,
E detalhe, se eu aceitar fazer a defesa, tá? Porque eu sou um profissional, então assim, eventualmente o cliente pode querer muito que eu faça a defesa. Tá bom, amigão. Eu vou cobrar 5 ou 6 vezes o preço que eu cobraria normalmente, tá? E eu vou falar outro detalhe também, isso para mim vale para qualquer processo, tá? Isso vale para qualquer processo, não é só para ação que envolva advogado necessariamente, isso vale para qualquer processo. Eu não minto em juízo para defender um cliente meu. Vocês entenderam isso? Assim, eu, Paulo Papini, não vou mentir em juízo contra ninguém para defender um cliente meu. Não vou, assim, para mim não existe instrução de testemunha, tá? Isso não existe para mim. A testemunha perguntar para mim numa audiência, quando eu falar, doutor, a verdade. Pode falar a verdade, só isso. Eu não minto em juízo para defender um cliente. Então, assim, não vou contar historinha. O que eu faço, na verdade, eu vou falar, pô, Papini, mas como é que você ganha dinheiro? Daí eu vou explicar, meus amigos. Eu sou muito bom em processo civil. Processo civil, na verdade, é uma área na qual eu até supro alguma eventual deficiência que eu tenho no direito material, no direito civil, tá? Então, assim, eu não vou mentir, mas eu vou usar meu conhecimento de processo, e vários professores de faculdade me ensinaram isso, e é uma verdade. Processo se ganha no processo, tá? Processo se ganha no processo. O que importa não é necessariamente quem tem razão, mas a forma pela qual se argumenta. E eu levo muito a sério aquilo que Calamandrei escreveu um dia, né? A astúcia é algo válido na advocacia, a astúcia, a argúcia, a perspicácia, mas não a trapaça. Então, se o cliente quiser que eu oriente uma testemunha a falar algo, se o cliente quiser que eu dê uma mentira sobre um documento, que eu junte um documento que eu sei que é falso, ligão, procura outro, tá? Procura outro, não vai ser comigo. Se eu não faço isso em processo algum, sinceramente, não vai ser no processo contra o colega advogado que eu vou fazer. Mas eu tenho a plena consciência que eu, Paulo Papini, sou uma enorme exceção. Sou uma enorme exceção. Sou uma enorme exceção na advocacia, de advogados que agem assim, que tem essa visão que eu tenho. Eu conheço alguns que têm essa visão que eu tenho, mas a grande maioria não tem. Meus amigos, é fácil para o cliente, né? Ele não paga o honorário de um advogado, simplesmente porque não está a fim de pagar, ou retém para ele um dinheiro que deveria ser do advogado. Não sei qual que é o valor da ação, não sei se o honorário do advogado é de 1.000 ou de 100 mil reais, mas ele retém o dinheiro que deveria ser do advogado, e assim, com a certeza que no pior dos cenários, se o advogado em questão não aceitar qualquer acordo ridículo, ele vai arrumar alguém para defendê-lo por 1.000 reais em 10 cheques de 100 reais. Enquanto os advogados continuarem com essa visão, infelizmente a gente vai ver muito... Saiu uma postagem esse final de semana das migalhas, né? Um advogado pós-graduado em tributário que está puxando carroça para sobreviver, quer dizer, está recolhendo lixo para sobreviver. Esse tipo de coisa está interligado, tá? A falta de urbanidade entre os colegas, a falta de respeito que existe entre os colegas e essa precarização que há da advocacia. Porque se você entender que você faz parte de uma elite intelectual, que você faz parte, não achou seu diploma no lixo e vender esse tipo de serviço para o seu cliente, é assim, meus amigos. Os meus clientes me procuram, eu não cobro uma fortuna de honorários, mas os meus preços não são baixos. Eu tenho certeza que meus preços
são até muito superiores à grande maioria do que a gente vê no mercado. Porque eu tenho consciência de quem eu sou, entendeu? E eu não ganho minha vida falando mal dos outros. Porque na verdade, o profissional que se valoriza falando mal de outros advogados, é assim, o cliente olha para aquilo lá. É assim, quem é bom não tem que falar mal dos outros, entendeu? Quem é bom não tem que falar mal dos outros. E quem fica falando mal dos outros para se valorizar, na verdade, é o cara que, na melhor das hipóteses, é inseguro das suas capacidades. E se esse cara é inseguro das suas capacidades, ele vai se deixar ser aviltado no preço. Meus amigos, pense sobre isso, tá? O vídeo sai mais longo do que eu queria, 15 minutos e 53 segundos. Mais uma vez recomendo, inscrevam-se aqui no canal Professor Papini, um canal novo. Não é tão novo assim, tem um ano. Mas eu comecei a produzir com regularidade para esse canal tem pouco tempo. E quem não é inscrito ainda, se inscreva no Vida de Advogado Rogério Gimenez. Acho que ele faz um trabalho bastante relevante em prol da advocacia. Ainda que eu não concorde com tudo que ele fala, tá legal? Meus amigos, por hora é isso. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!